Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Olibário e hoje eu vou falar com vocês sobre herança em diagramas entidade e relacionamento. Esse é o sumário da apresentação. Vou dar a motivação desse tema, explicar por que é importante nós utilizarmos heranças. Vou dar um exemplo e vou mostrar como a gente faz a diagramação no diagrama de entidade e relacionamentos. A herança ocorre quando a gente tem uma relação do tipo E1 entre entidades. Veja esse exemplo aqui. Arquiteto, engenheiro e secretário. Vamos supor que os três trabalham para uma organização. A gente tem que o arquiteto, o engenheiro e o secretário são funcionários dessa empresa. Então, o arquiteto é um funcionário, o engenheiro é um funcionário e o secretário também é um funcionário. É essa a semântica da herança. Na herança, nós temos uma entidade que é mais genérica, que a gente chama de superclasse ou classe pai, e pelo menos uma entidade que é menos genérica, que a gente chama de subclasse ou classe filha. Então, na nossa organização, por exemplo, nós temos as subclasses arquiteto, engenheiro e secretário, e a superclasse funcionário. Por quê? O arquiteto é um funcionário, o engenheiro é um funcionário, o secretário é um funcionário. Então, a classe mais genérica é a classe funcionário. Ela é a nossa superclasse, ou a nossa classe pai. As outras classes são subclasses dessa superclasse aqui, ou classes filhas dessa classe pai aqui. Tudo que é válido para superclasse também vai valer para subclasses. Então, se a gente pensar nessa organização, o que nós teremos? Teremos algumas características que são comuns a todos os funcionários. Por exemplo, tanto arquiteto quanto engenheiro e secretário vão receber salário. Então, isso daí é uma coisa comum aos três. Contudo, nós temos também peculiaridades. Por exemplo, só o engenheiro vai ter o número do CREA, que é o número do conselho dele. Arquiteto e secretário não têm CREA. Então, o CREA vai ser uma particularidade do meu engenheiro. Vamos ver um exemplo para nós entendermos melhor quando nós devemos utilizar herança. Em uma garagem de usados, são vendidos carros e motos. Para os dois tipos de veículos, armazenam-se em um banco de dados as seguintes informações: placa, Renavan, cor, modelo e ano. Para os carros, também são armazenados o número de portas e opcionais, que são ar-condicionado, direção e bancos em couro. Para as motos, são informados o número de cilindradas e o tipo de partida, se é pedal ou elétrico. Carros e motos são entidades do nosso modelo entidade de relacionamentos, porque são para eles que nós queremos armazenar dados. O que está aqui em azul são os atributos dessas duas entidades. Placa, Renavan, cor, modelo e ano são atributos tanto de carros quanto de motos. Ar-condicionado, direção, bancos em couro e número de portas são atributos só de carros, e número de cilindradas e tipo de partida são atributos só de motos. Atributos, lembrando, são as características que nos permitem diferenciar um carro de um outro carro ou uma moto de uma outra moto. Como nós modelaríamos isso usualmente? Faríamos algo assim. Então, um carro, a entidade carro, possui os atributos placa, Renavan, modelo, ano, cor e número de portas. A placa vem grifada porque ela, nesse caso, foi escolhida como a chave primária para essa modelagem aqui. Poderíamos ter escolhido o Renavan ou uma combinação dos dois também, mas eu optei pela placa somente. Falta colocar aqui o ar-condicionado, direção e bancos em couro, que são os itens opcionais do meu carro. Para os itens opcionais, a gente tem algumas possibilidades de modelagem. Uma possibilidade seria essa daqui. A gente coloca como um único atributo opcionais. Se a gente coloca assim, o que vai acontecer? No nosso banco de dados, teríamos que armazenar todas essas informações, ar-condicionado, direção e bancos em couro, num único atributo.
Então, a gente poderia ter uma pessoa cadastrando para um carro, por exemplo, possui ar-condicionado, vírgula, possui direção, vírgula, não possui bancos em couro. Aí uma outra pessoa vem e armazena no banco de dados. Ar-condicionado, sim, direção, não, bancos em couro, não. Optando por essa modelagem em um único atributo, a gente dificulta a padronização desses dados no meu banco de dados. Então, a gente consegue armazenar de diferentes formas. Se a gente tiver que buscar as informações ar-condicionado, direção e bancos em couro frequentemente, essa abordagem aqui não é boa. Por quê? Eu vou ter que fazer um processamento que vai sair caro nesse meu campo aqui, nesse meu atributo. E eu vou ter que separar na mão a informação do ar-condicionado, a informação da direção e a informação dos bancos em couro. Se eu não tiver que buscar esses dados com frequência, então beleza, isso daqui pode resolver a minha situação. Professor, o que eu deveria fazer se eu quiser armazenar esses dados separadamente para que eu possa buscar uma única informação por vez? Então, eu quero saber se o carro tem ar-condicionado e não precisar ir lá no banco de dados, processar essas informações para retirar só essa informação de um campo opcionais. Eu teria que transformar os opcionais em uma outra entidade e colocar ar-condicionado, direção, bancos em couro como atributos dessa minha outra entidade. E aqui eu criei uma outra chave primária para essa nova entidade aqui. O carro possuiria inúmeros opcionais num relacionamento N para M. Esse pezinho de galinha aqui está indicando muitos, tá? É a mesma coisa de colocar N e M aqui. Então, essa abordagem aqui é melhor do que essa abordagem daqui. Para motos, a gente teria placa, Renavan, modelo, ano, cor e teríamos também o tipo da partida e o número de cilindradas. Poxa, o que a gente está vendo nesse nosso diagrama? Esses atributos todos aqui, ó, são comuns tanto a carros quanto a motos. Para que então que eu vou ficar replicando isso daqui em duas entidades diferentes? Eu não preciso fazer isso. Eu posso pensar da seguinte maneira: tanto o carro quanto a moto são veículos. Então, o carro é um veículo, a moto é um veículo. E eles têm características em comum, que são modelo, ano, placa, Renavan e cor. Então, eu crio uma entidade que vai ser a minha superclasse, que é a classe mais genérica, veículo, e coloco esses atributos comuns para essa classe mais genérica. Para cada subclasse, eu deixo apenas os seus atributos e os seus relacionamentos, ou seja, as suas particularidades. Então, o carro vai ter o número de portas e os opcionais. A moto vai ter o número de cilindradas e o tipo de partida. Beleza, professor, como que eu junto essas coisas? No diagrama entidade relacionamentos, a gente vai modelar assim, ou algo parecido com isso. O que eu estou dizendo aqui? Esse D, a gente vai ver daqui a pouquinho, significa disjunção. Ou seja, o veículo pode ser apenas uma dessas coisas aqui. A superclasse pode ser apenas uma das subclasses. O veículo pode ser ou carro ou moto. Não tem como o veículo ser carro e moto ao mesmo tempo. E essas duas linhas aqui, professor, o que significa? Significa que, nesse caso, nessa modelagem, eu tenho apenas carro e moto e não tenho nenhum outro tipo de veículo. Essa minha loja de usados, ela não vai vender, por exemplo, caminhão, não vai vender um ônibus, ela vai vender só carro e motos. Essas duas linhas estão dizendo isso. E aqui eu coloco só um descritor do nome da minha herança, que eu chamei aqui de tipo veículo. Essa é uma figura que eu retirei do material didático da professora Cristina Aguiar Ciferri, professora da USP de São Carlos. Vou deixar um link para esse material aqui na descrição do vídeo. Nós temos uma superclasse empregado, que tem nome do empregado
e o CPF do empregado como características da minha superclasse. E aí eu tenho um tipo disjunto de herança, chamado tipo empregado, que vai indicar para mim o seguinte: o empregado ele pode ser ou secretário, ou técnico, ou engenheiro. Ele não pode ser secretário e técnico ao mesmo tempo, por exemplo, porque aqui há uma disjunção, ele só pode ser uma dessas coisas. Como aqui não tem uma linha dupla, eu estou dizendo que o empregado pode ser alguma outra coisa que não seja esses três. Então, eu posso ter um empregado que é professor, por exemplo. Ele não aparece no meu diagrama porque ele não tem nenhuma peculiaridade que é importante para mim, mas há essa possibilidade porque eu não tenho a linha dupla aqui. Então, nesse caso, eu tenho idioma, é uma particularidade do secretário, grau técnico, particularidade do técnico, e tipo do engenheiro, particularidade do engenheiro. Quando a gente sai da nossa classe pai para uma classe filha, a gente está especializando. E quando a gente sai da classe filha para uma classe pai, a gente tem uma semântica de generalização. Ótimo, aprendemos então o que significa esse D. Será que há alguma outra possibilidade? Há sim, e nós vamos ver todas essas possibilidades nos próximos slides. Então, no caso do D, a gente já viu as possibilidades. Aqui a gente tem o empregado podendo ser secretário, ou técnico, ou engenheiro, ou algum outro cargo. Nesse caso aqui, eu tenho as duas linhas. Então, o empregado pode ser secretário, ou técnico, ou engenheiro, só uma dessas coisas porque é D, e ele precisa ser uma dessas coisas necessariamente. Então, não há, por exemplo, a possibilidade de ser um professor. A outra possibilidade de representação é o O, que significa overlap, ou seja, a gente pode ter uma sobreposição do tipo da herança. Como assim, professor? Neste caso aqui, eu estou dizendo que o empregado pode ser secretário, técnico e engenheiro. E ele pode ser mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. Então, nessa modelagem, eu tenho um empregado que pode ser secretário e técnico. Eu posso ser técnico e engenheiro. Posso ser as três coisas. E eu posso ser uma quarta coisa também, ou uma quinta coisa. Por quê? Eu não tenho a linha dupla aqui. Neste caso, nós temos a mesma modelagem, O, só que com a linha dupla. Ou seja, nós podemos ser mais de uma dessas coisas, porque é O, mas nós só podemos ser essas três coisas aqui. Então, a gente pode ser secretário ou técnico ou engenheiro. A gente pode ser secretário e técnico, secretário e engenheiro, técnico e engenheiro. Podemos ser as três coisas ao mesmo tempo, mas não há possibilidade de ser uma quarta coisa. De herança, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância de usar a herança para nós não ficarmos replicando dados desnecessariamente. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, ajuda muito o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não tiver feito isso. Um abraço e até a próxima!